Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais essa atividade virtual da Casa Museu Ema Clabin. O meu nome é Ronaldo e eu faço parte do núcleo de cursos e palestras. Então, eu queria agradecer a todos pela participação e a mais essa sessão do Encontro com Escritores, que hoje conta com a participação de Selma Maria Quasny e a mediação e curadoria da Ana Beatriz Demarque Barel. Antes de nós começarmos o nosso evento, eu gostaria de comentar alguns pontos para que possamos aproveitar a atividade ao máximo. O primeiro deles é que nós estamos em um ambiente virtual, então fiquem tranquilos caso haja alguma queda no seu sinal de internet. Para voltar à sala, é só acessar o mesmo link onde vocês receberam por e-mail. Esse aviso vale tanto para quem está assistindo quanto para nós palestrantes, para a Selma e para a própria Ana. O segundo aviso é que a participação de vocês é muito importante, então perguntas ou comentários podem ser feitos a qualquer momento pelo bate-papo. Mas não se esqueça de alterar a opção de envio para palestrantes e participantes, assim todo mundo consegue interagir com esses comentários. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação das convidadas. A Selma Maria é mestra em letras ocultas, especialista em semântica das palavras, criadora de gambiarras. Também é escritora, atriz, artista visual, educadora, pesquisadora de brinquedos e curadora de exposições com os temas de literatura, brinquedos e infância. Ela participou como convidada de vários eventos culturais no Brasil e em alguns países, como a Feira do Livro de Porto Alegre, a Flip, a Festa Literária de Paraty, o Circuito Sesc de Artes, a Flima, Festa Literária Internacional da Mantiqueira, e a Fliaraxá, o Festival Literário de Araxá, além do Festival Literário Internacional de Óbidos Folho, em Portugal. Além disso, a Selma já participou de grupos de mediadores de língua portuguesa para crianças imigrantes de países lusófonos, na Espanha, Áustria e Alemanha. Ela escreveu mais de 20 livros que foram ganhadores de editais de incentivo à leitura, como o PNBE, o PNLD, o Itaú Criança e o PROAC. 2 de seus livros estão no catálogo da Feira do Livro de Bolonha, de 2010 e 2020. A Selma também criou a websérie Perambular e Brincar, com realização do Sesc São Paulo, junto com José Santos e Helena Quasny. Ela coleciona e cria vários brinquedos, objetos poéticos, e a sua casa parece um museu, pois está lotada deles. Já a Ana Beatriz Demarque Barel é doutora em letras pela Universidade de Paris III, Sorbonne Nouvelle, realizou pós-doutorado em História na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o IEB, e residência em pesquisa na Biblioteca Midlin da USP. Ela é leitora do governo francês na Universidade de Nantes e até na Universidade de Amiens e de Toulouse. Estudou História da Arte na Escola do Museu do Louvre, é professora de Literatura de Língua Portuguesa e Teoria Literária na Universidade Estadual de Goiás. A Ana Beatriz também é membro do GRUBEBRAF, do Instituto de Estudos Avançados da USP. É autora de Um Romantismo a Oeste, Modelo Francês, Identidade Nacional, organizadora da edição facsímile da revista Niterói e de Cultura e Poder entre o Império e a República, 1822-1930. Ela desenvolve pesquisas na área de História, História Literária, Literatura Brasileira e Comparada. Atualmente, a Ana estuda as relações entre relatos de viajantes franceses do século XIX e iconografia. Pessoal, esse evento também conta com tradução simultânea para Libras. Então, eu agradeço o trabalho de Silvia e do Ricieri. Muito obrigado e boa atividade a todos. Bom, obrigada, Ronaldo Vitor, pela apresentação. Agradeço também a todos que estão presentes aqui para esse nosso encontro com escritores e todo o pessoal da equipe da Fundação Ema Clabin pelo suporte, pela organização, e a Silvia e o Ricieri pela atividade aí no apoio aos nossos participantes em Libras. Tá? Muito obrigada. E queria agradecer a presença da Selma Maria, né? Selma Maria Quasny, foi um prazer, né, quando ela aceitou o convite, primeiro porque eu conhecia pouco o trabalho da Selma, eu fiquei encantada com o que eu vi, falei para ela, né, quando a gente conversou pela primeira vez, e segundo porque eu acho que literatura infantil é uma das coisas mais importantes, um dos desdobramentos mais importantes da literatura, e num país como o nosso é tão pouco valorizado, né? Mas eu não gosto de ficar me lamuriando, porque eu acho que já chega da pandemia e das coisas horríveis que nós temos vivido, e a literatura infantil tem coisas maravilhosas, né? Então, vai ser um prazer entrevistar você, Selma, mas eu quero que você fale um pouquinho dessa sua formação de letras ocultas,
Ciências apagadas e luzes no cabelo. Tinha que fazer luzes para um evento tão especial assim. E na pandemia, né, Ana, a gente não pode ir na cabeleireira, então eu faço em casa. Exatamente. E, Ana, Então, você é lógica ou você é analógica? tem que ser um pouco analógica também, né? Já que você vive no século XIX, né, tem que ser. Eu vivo no século XIX, eu ainda não sou digital. Muito Bom, bom. Selma, eu vi o seu trabalho, né? Fui conhecendo o seu trabalho desde que eu descobri o seu nome. E tem coisas incríveis, né? Você é uma multiartista, tem uma formação incrível. E eu gostaria que a gente falasse um pouco assim sobre como que é o seu processo de criação, né? As relações que você monta, né? Que você identifica e que você transforma entre as artes, porque a literatura também é uma arte, né? A arte das palavras. E você transita por várias artes, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso. Eu fiz aqui algumas perguntas, né, para a gente ter um roteiro, para a gente não se perder e ficar batendo papo, sem organizar o nosso interesse aqui. Então, os nossos encontros, o Selma, eles têm como mote a expressão outros olhares, essa ideia de um outro olhar, né, de um olhar diferente para alguma coisa relativa à literatura, né? E temos a intenção de buscar obras que, a seu modo, abordem temas ou apresentem uma estética não canônica, né? Ou pouco ou menos conhecida do grande público. Lendo seus livros, nós percebemos a intenção de oferecer ao público infantil obras em que o que está privilegiado é a linguagem, a língua, e um exemplo disso é o interessantíssimo Perambular. Eu fiquei encantada com aquele trabalho seu, que aproxima Portugal e Brasil por meio de uma pesquisa intensa com as diferentes variantes linguísticas do mundo lusófono. Então, o Perambular ele tem essa capacidade de transitar, né, com o Atlântico atravessado. E tem o incrível expressário perambulático, dentre outras atividades ótimas com a linguagem que você tem. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre quando você chegou a esse entendimento do seu trabalho e sobre o perambular, né? Como é que foi isso? De onde veio essa ideia de aproximar Portugal e Brasil? Bem, primeiro, obrigada pelo convite. Casa Klabin, Dona Ema, Ema, temos tantos teoremas, cinema. Enfim, problema não, hoje não, né, Ana? Mas, muito obrigada pelo convite, Cris, obrigada, Ana. E, bom, começar a falar de um trabalho, né, que envolve Portugal. Eu sou encantada pela língua portuguesa. Eu sou encantada pelas traduções, né? Como dizia Saramago, são línguas em português, né? E eu sou completamente fascinada por abrir a palavra, né? Porque as palavras são que nem cebolas, elas são cheias de camadas, e abrindo, ouvindo as palavras, como elas vão se apresentando para a gente, através da oralidade, da literatura, para mim é um encantamento muito grande, é uma magia, né? E eu acho que essa magia, Ana, ela começa quando eu me deparei com os contadores de histórias migmins, que são de Cordesburgo, né? Cidade onde o Guimarães Rosa nasceu, em Minas Gerais, Cordesburgo, e também ao ladinho tem a cidade de Morro da Garça, que é inspirado a história dele, do Recado do Morro. Então, eu acho que foi ali que tudo se deu. A Lina Bobardi, ela falava que o primeiro nascimento, a gente não escolhe a geografia, mas o segundo, sim. Né? E ela falava que ela escolheu,
né, o Brasil para nascer pela segunda vez. E isso me encanta, assim, nessa frase dela, dentre tantas outras milhares de frases que a Lina trouxe para um legado enorme para o Brasil. Eu sei que houve um nascimento da Selma poeta, né? Quando se deparou com a obra do Guimarães Rosa e com os contadores de histórias miguelins que narram, né, no meio da rua, para quem quiser chegar em Cordesburgo e ouvir as histórias, né? E, bom, acho que aí começou todo o meu trabalho como artista, retomou meu trabalho como artista, que eu tive 3 filhos e dei uma paradinha nessa... quando eu fiz essa escadinha. E quando eu desenvolvi lá em Minas um grande trabalho com os brinquedos do sertão, com as crianças do sertão, com os idosos do sertão que me ensinaram os brinquedos, eu apenas fui uma ponte para passar para as outras pessoas, no caso as crianças, porque os avós tinham vergonha dos brinquedos da roça e de ensinar esses brinquedos para seus netos. E eu cheguei, me encantei e fiquei, né? Passei 10 anos pesquisando, indo, fazendo ações sociais, educativas e culturais na região e pesquisando brinquedos, né? Quando eu cheguei lá, eu fui achando que eu ia ensinar os brinquedos que eu sabia. E aí, logo daquele jeito sertanejo, assim, eu ouvi uma frase: mas você veio aqui para aprender ou para ensinar? Né? E aí eu descobri que eu fui lá para aprender. Então, Portugal aparece por conta desse grande trabalho feito em Minas Gerais, né? Eu viajo desde 86 pelo Brasil, comecei pela Amazônia, uma grande viagem que eu fiz pela Amazônia, descobrindo os brinquedos do Ribeirão, né? E por conta desse trabalho, que foi muito intensivo, muito profundo, a Universidade de Lisboa, a Faculdade de Letras, me convidou para participar de um colóquio em 2011 de literatura infanto-juvenil em línguas portuguesas. E eu fui mostrar o meu trabalho, fui levar os brinquedos do sertão para as aldeias de Portugal, que daí eu fui pesquisar os brinquedos, né, portugueses, ligados à literatura, que aparecem na literatura portuguesa. Me encantei ainda mais pela obra do Saramago, que traz muitos brinquedos ligados à natureza, da sua infância, assim como vários escritores e escritoras trazem em sua obra, né, relatos da sua infância e dos brinquedos que brincavam, né? Muitos, a maioria ligados à natureza. E esse é o meu encantamento. Foi por isso que começou aí a minha ligação com Portugal. Através desse convite, eu nunca tinha saído do Brasil. Dizia que eu nunca ia sair do Brasil, que o Brasil é muito grande, um continente que eu me encanto profundamente, pela cultura popular, principalmente. E começou assim, eu achando que eu ia descobrir todos os brinquedos portugueses, mas quando eu chego lá, eu me encanto pela palavra. A primeira rua que eu chego em Lisboa, eu sentei ali no meio-fio da calçada e comecei a chorar, porque foi um encantamento pelo som, né? Esse som dessa língua-mãe.
que me provoca. Eu acho que isso que me provoca muito, assim, é a beleza dessa sonoridade da língua portuguesa. Uhum. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, ó. E o que que você acha, ô Selma, você que perambulou tanto pelo Brasil, né, nas suas viagens e tal, o que que você acha da literatura para crianças no Brasil, um país que tem péssimas avaliações em todos os rankings nacionais e internacionais em termos de educação, né? O que que você acha do que se produz aqui no Brasil para crianças, para o público infanto-juvenil? Olha, Ana, a produção é enorme, é extensa, de Brasil, de norte a sul, eu conheço grupos de mediação de leitura do Pará até o Rio Grande do Sul, e são muitas pessoas que trabalham com a literatura brasileira feita para crianças e jovens, especificamente, né? Com uma linguagem própria para as crianças, e é uma literatura riquíssima. Eu sinto que nas escolas, eu vou muito em escolas, as escolas ainda elas não se atualizam com o que tem de literatura contemporânea feita Uhum. hoje. As crianças, quando veem uma escritora visitando a escola, elas muitas vezes se assustam, porque acham que quem faz literatura já morreu, né? Porque muito por conta das educadoras e dos educadores pararem, quando falam em literatura portuguesa, por exemplo, pararem em Camões, ou não avançarem além de Camões, né? Ou Fernando Pessoa. Já vi várias vezes, né? Eu já perguntei muitas vezes o que vocês conhecem de poetas? Uhum. E aí sempre, muitas vezes, essa a resposta, né? Grandes poetas, maravilhosos, Camões, Fernando Pessoa, o que tem para não dizer deles, né? Muito, mas todos os dias a língua se renova, a literatura se renova, nós, artistas, produtores de palavras e escritas para crianças, que nos inspiramos na própria infância, nas milhares também de infâncias brasileiras, né, que são muitas, né, o Brasil são Brasis, então é fantástica, o que facilita muito no Brasil são os programas de governo federal, estadual e municipal, que são feitas grandes compras de livros, e esses livros chegam nas bibliotecas públicas, nas escolas públicas, municipais, estaduais. Então, isso dá muita alegria, chegar num lugar longe, longe, longe daqui de onde eu moro, que é São Paulo. Quando a gente está fora desse eixo, né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte, e vai para esse Brasil de dentro, e encontra livros. Quando eu vejo meu livro, né, dentro de uma biblioteca, e vejo as crianças com aquelas mãozinhas pequenas, lendo, aprendendo a ler, com autores e autoras contemporâneas, né? Aham. Então, eu acho que falta isso, falta investigar a biblioteca, falta investigar, fuçar mesmo, para entender quem são essas pessoas que produzem hoje. As feiras de livro promovem, fazem um trabalho belíssimo, né? Um trabalho de resiliência das pessoas que fazem curadorias, né? Uhum. Nas várias feiras literárias que ocorrem no Brasil, presencial, ou seja, agora virtual, mas são encontros onde você, no meu caso, que sou desconhecida ainda do grande público, eu
poder estar numa mesma mesa, né, de autores que já têm uma carreira reconhecida, né? Então, isso para a gente, enquanto autora, fazer trocas de conhecimento nas feiras e ver as escolas chegando, e ver as crianças ouvindo as palestras, educadoras que se tornam amigas, né, a partir desses encontros, eu acho que esse é o caminho. O caminho é esse, é buscar, né? É ter curiosidade de criança, é curiosar. Com certeza. Selma, quais escritores foram importantes para você quando você era criança e o que você lê hoje? Ana, quando eu era criança em São Paulo, mesmo em São Paulo, né, uma cidade grande, não tinham tantas livrarias, né? Pelo menos os meus pais não frequentavam livrarias. Mas o meu pai ele era vendedor de livros. Chegava pilhas, né, de livros na sala de casa. Ele trabalhava na distribuidora Fernando Quinalha, Tá. do Rio de Janeiro, que distribuía revistas e livros, né? Uhum. E a minha mãe, ela era muitas vezes, ela era costureira e muitas vezes ia para o centro comprar os aviamentos. E no centro de São Paulo, ela trazia livros, né? Ela passava em banca de jornal, em alguma livraria ali no Largo São Francisco, já tinha, né? E ela comprava livro e lia para a gente à noite, né? E eu me lembro, eu sou a filha mais nova, eu me lembro de perguntar à noite, antes de dormir, para minha mãe: mãe, quando que eu vou aprender a ler? Né? Meus irmãos já sabiam, então essa questão, né, da livraria, dos livros chegarem em casa, da banca de jornal vender Monteiro Lobato, e numa edição muito simples de papel jornal. E era com o dinheirinho que eu guardava que eu comprava e fiz a minha primeira coleção de Monteiro Lobato. Então, Monteiro Lobato, com certeza, na minha geração, foi fundamental, né? Pelo seu pioneirismo. Hoje muito se fala do quanto também a escrita dele, politicamente, muitas vezes é incorreta, mas ele foi fundamental, né, no Brasil, onde não se fazia literatura para crianças. Exatamente. Né? Ele inaugura, né? Eu tenho uma frase que eu também sempre falo, que é da Emília, né? Que eu me identifico muito, que ela quebra uma xícara verde de porcelana. E quando ela quebra essa xícara verde, ela leva uma bronca, né? E ela fala, mas que absurdo! Qual o problema de eu quebrar uma xícara verde, já que na minha coleção de cacos eu não tinha nenhum caco verde? Né? Então, o Monteiro Lobato ele traz essa genialidade do olhar da criança, né, para a literatura. E eu fui também amiga do Dr. José Mindlin, e ele me chamava de narizinho, por conta do meu nariz, que é arrebitado. E eu tive a honra de ganhar dele a primeira edição do Monteiro Lobato, que ele editou depois em facsímile, né? E ele falava, não, você tem que ter esse livro, que é a menina, nem era narizinho ainda, né? Era a menina do Reino das Águas Claras, né? Foi o primeiro livro que Monteiro Lobato editou. E hoje, nossa senhora, hoje é difícil falar porque é muita gente. Guimarães sempre vai estar na minha... Guimarães é meu padrinho, eu dou bronca nele, Ana. Tem hora que eu dou bronca, que
que ele me larga aqui nessa literatura, desse mundão da literatura, e aí a gente conversa. Eu gosto de conversar com o Guimarães. O Guimarães, ele dá a tarefa para um monte de gente, porque ele não deixou, ele não conseguiu fazer tudo. E ele vai dando tarefa para todo mundo aí que está aberto a ouvir o Guimarães. E o Manuel de Barros foi um grande amigo, apoiador do meu trabalho, fui na casa dele, ele foi um anjo para mim, assim. E eu sempre tenho, sempre leio algo que na cabeceira da cama. Meu marido lê história para mim antes de eu dormir, do que ele está lendo. Agora ele está na fase do Galeano, então ele fica lendo para mim, Galeano. Adoro a Hilda Ah, eu Hilst. também adoro a Hilda. Amo a Hildinha, chamo ela de Hildinha. Uma grande poeta. Uma figura incrível, né? Uma pessoa maravilhosa. Adélia, gente, é tanta gente, é tanta... Todos os livros que eu compro fora do Brasil e trago, principalmente de literatura infantil. Uma vez o pai dos meus filhos, das minhas filhas, comentou com a minha filha do meio, a Helena, que estava na época só de Agatha Christie. A Agatha Christie, ela tem uma lista, assim, ela vai ticando todos os livros que ela lia da Agatha Christie, maravilhosa, né? E aí o pai dela, preocupadíssimo, assim, mas filha, você vai passar a vida inteira só lendo Agatha Christie? Aí ela olhou para o pai e falou assim, mas pai, e a mamãe que só lê livro para criança? Pois é. Pois é, então assim, acho que quem eu estou encantada no momento. Gosto muito de John Jacques também, enfim, passeio pela literatura. Deixa eu te perguntar, o que você pensa que deve ter obrigatoriamente um bom livro voltado para o público infantil? Tem alguma coisa assim que o livro para criança, para o público infantil tenha que ter, na sua opinião? Como ele deve ser? Muita, Hã? muita coisa. E Ah, muita coisa que não pode ter, lição de moral, por exemplo, no final, né? Que dá aquele fechamento de chave de ouro que o adulto fábula, acha que assim, né? Do tem La que Fontaine. ensinar, né? Literatura não é feita para ensinar. Então, e literatura para criança também não. Ela ela tem que dar abertura de pensamento, né? Ela tem que fazer jogo de palavras e de figuras e de desenhos, ilustrações, ela tem que criar uma brincadeira, ela tem que provocar uma magia, né? E parece ser simples, parece ser fácil escrever para criança, mas é uma complicação, porque você tem que subir e chegar na grandeza da criança. Que parece que ela ali, daquele tamanho, menor que o nosso, não vê o mundo com tanta grandiosidade. Só que não. Se a gente lembrar da gente enquanto criança, a gente vai se deparar com uma pessoa com pensamentos muito mais livres. E Com chegar nesse certeza. lugar de lembrar o que é um pensamento livre, sem preconceitos, com poética, né? Com aquela visão da poesia que a criança dá, quando ela fala que cobra é um bicho que só tem pescoço, ou que cobra é um bicho que só tem rabo, né? Quer dizer, precisa mais? Assim, como é que se chega num nível de pensamento desse? Eu acho que a literatura voltada para crianças, ela tem que, no mínimo, chegar nesse lugar
de um olhar poético, né? O Manuel de Barros falava que a gente tem que aprender a transver, e não só a ver, né? A gente tem que tirar a utilidade das coisas, tem que tirar a utilidade do pente. Por exemplo, aqui, Ana, olha só, né? Eu trouxe aqui um pente para ilustrar essa frase, essa pergunta que você me fez. Quando a gente junta 3 pentes, a gente tira a utilidade deles. Eles deixam de fazer aquela coisa que foi criada para eles, que é pentear cabelo, tirar nó, né? Aquele ninho de rato que vira cabelo de criança. E aí, olha só, vira um bicho, né? Um bicho que ele ziga no chão. E aí, qual o nome desse bicho? Como que a gente chega no nome? Porque todo mundo tem um nome, tudo tem um nome, mas a gente, enquanto trabalhador, oficineiro de palavra, a gente tem que dar outra função para as palavras, tem que criar apelido para as coisas, não só aquele nome oficial que a gente ganha no cartório. Então, esse daqui só pode ser um bicho chamado serpente, não é? Porque ele é um ser De cheio de pente. pentes. Então, parece simples pensar isso, é até bobo, né? Quando a gente faz esses trocadilhos. E a língua portuguesa é maravilhosa, porque ela é um berço de trocadilhos. Eu não sei fazer trocadilho em alemão, com certeza tem. Mas em francês eu sei alguns, viu, Ana? Se você quiser saber depois, eu te falo. Ô, Como Selma, sofrer, né? você é uma multiartista, você trabalha com livros para crianças, mas também tem uma pesquisa importante com artes plásticas e com brinquedos. Você já falou um pouquinho sobre isso no começo aqui da conversa, né? Uhum, E qual que é a relação entre brinquedo e leitura na infância? Eu penso que são muitas, mas eu gostaria de ouvir você. uhum. Então, a palavra, ela é um brinquedo, né? Uhum. Então, tanto que a gente tem lenga-lenga, a gente tem a poema, a gente tem adivinhas, a gente tem anagrama, a gente tem palíndromos, né? Tudo isso é brinquedo que vai aquecendo. Se a gente for apresentando tudo isso para a criança, vai aquecendo ela e vai trazendo aquele jogo, né? Que é tão importante para criar uma literatura para crianças. Então, o brinquedo e a palavra e o livro, para mim, eles estão totalmente ligados, porque nós somos rodeados de objetos, né? Nós não temos aí uma cultura tão indígena que tem aquela oca que é limpa, né? Enfim, somos acumuladores de coisas. Desde criança, quando temos filhos ou quando somos crianças, temos milhares de brinquedos, né? E o brinquedo, muitas vezes, a criança brinca com a caixa e esquece o brinquedo. Uhum. A caixa vira um brinquedo e ali é criada uma narrativa, né? Com a própria caixa. Então, a criança já vai criando histórias enquanto brinca. Então, essas histórias, quem é poeta, quem escreve, se tem um pouquinho de ouvido atento, vai ouvir isso. E muita gente traz isso para a sua literatura, ouvindo as crianças brincarem, vendo as crianças brincarem. E brinquedo é o mundo, né, Ana?
Eu acho que o mundo é um brinquedo, porque nós, seres humanos, temos essa capacidade de imaginar e de criar, e a gente não vive sem essa capacidade do lúdico, né? Se a gente perde a ludicidade, a gente fica sem vida, né? Morre, né? Desbota, né? Eu acho que essa pandemia veio mostrar muito isso e veio mostrar muito o papel da arte, do artista, porque quem poderia imaginar que isso ia acontecer, né? E não dá para viver, por exemplo, sem uma Netflix. Meu Deus do céu, se anestesiar um pouco, né, dessa loucura. Mas existem outros brinquedos e a literatura traz todas essas brincadeiras, né? A minha ligação com os brinquedos, por exemplo, aqui. Você sabe que brinquedo é esse? Não. Não, nunca viu? É uma Nunca latinha de comeu óleo? bacalhau? É Hã? uma latinha de óleo Maria. Latinha de óleo Maria, de azeite, né? Uhum. Aí eu estava na cozinha um dia fazendo comida para os meus filhos e vi uma lata de azeite. Pois é. E aí isso daqui, ó, quando a gente vira o quê? Qual o nome que isso daqui surge? Pode virar um poema. Eu tenho um livro só de poemas com esses objetos, esses brinquedos, que eu chamo de objetos poéticos. Uhum. É um Um vira-lata. Uma vez eu estava indo para Portugal e eu fiz uma conexão em Brasília. E aí o aeroporto é aquele horror, né? Quando gritam o teu nome, assim, você treme, né? Eu fico muito nervosa em aeroporto. E aí uma mulher chegou para mim ali no raio-x, ela falou, minha senhora, a senhora tem metal na sua mala. A senhora, por favor, a senhora tem que abrir a mala aqui para a gente ver o que tem dentro aí da sua bagagem. Falei, metal? Metal? Meu Deus, metal? Aí, não, eu não tenho metal, não. Aí a mulher falou, oh, meu Deus do céu, dá para a senhora abrir a mala que eu preciso ver a sua mala? Eu falei, ah, tá bom. Aí eu abri a mala, né? Só que a mala ela era uma caixa de isopor daquelas de vender refrigerante na frente de show e estádio de futebol. Aí eu fiquei meia hora tirando as fitas, assim, que eu ia usar essa mala para as minhas performances em Portugal. E aí, eu desenrolando a mala, eu lembrei, não é metal, não, é o meu bicho de estimação, meu vira-lata que está aqui. Ela olhou assim e falou, você senhora tem um bicho dentro da mala? Eu falei, Aí eu abri e falei, olha aqui, meu vira-lata, é esse aqui. A mulher me jogou longe, me mandou lá para dentro do avião logo, antes que ela pegasse esse vírus. Ô, Selma, num gancho com essa questão, o que você pensa do mundo infantil das crianças dos grandes centros? Elas estão perdendo essa relação com as inúmeras possibilidades de criar brinquedo, ou achar brinquedo numa casca de limão, num retalho, num palito de fósforo? Como que é isso? Como que é ser criança nos grandes centros? Tem diferença de ser criança numa cidadezinha pequena? Como que é? Tem infâncias diferentes, né? E eu acho que a pandemia, mais uma vez, veio mostrar... Eu faço um trabalho muito grande com as escolas de Portugal. E durante a pandemia, a gente fez e está fazendo esse trabalho das crianças de Portugal contarem as histórias delas durante a pandemia para as crianças brasileiras. E os relatos das crianças é assim, a gente não aguenta mais ecrã, a gente não aguenta mais aula online, a gente não aguenta, a gente quer tomar sol, a gente quer jogar bola, a gente quer... Então, assim, essa retomada
de um brincar mais, vamos dizer, sem tantos eletrônicos, né? A criança sentiu, sim, essa necessidade. E eu falo sempre, assim, para as pessoas que me chegam com essa pergunta, Ana, que assim, ok, você joga a criança lá na frente da TV, né? Para você ter, às vezes, um pouco de folga, um pouco de respiro na vida, né? Quando você tem filho pequeno. Vira lá aquela babá eletrônica. Mas se você chega pertinho da criança e fala assim, baixinho no ouvido dela, assim, vamos para a praia. Nossa, Você acha que enlouquece. essa criança vai continuar na TV? Não. Não. Então, eu acho que falta, Ana, é o convite, é a relação que muitos adultos perderam de, sei lá, tá comendo um frango e tira ali o ossinho da sorte do frango e brinca dos desejos, coisas que a gente faz tão simples, né? Brincar de palito enquanto está almoçando, os palitinhos e ficar ali adivinhando quantos palitos tem na mão. Enfim, são brincadeiras da minha infância que meus pais faziam comigo, que são eternas, né? É o rio que mora na minha aldeia, as pessoas estão procurando o rio das aldeias delas. O rio da minha aldeia é o mais bonito, e as pessoas sentiram essa necessidade de buscar o dentro delas, da essência, né? E isso é uma resposta, né, a tanto eletrônico que foi dado, porque a criança ela não tem o cartão de crédito. Você já reparou que criança não tem cartão de crédito para ir lá na loja e comprar? É. Né? Então, assim, quando a gente fala assim, as crianças não brincam mais, é mentira. Criança inventa brincadeira. Você já viu criança atravessando a rua na faixa de pedestre, aquela branca e preta? O que a criança faz? Fica pulando, né? Que nem amarelinha. Pula ou no branco ou no É, preto, não é? Isso não é todo um mundo fez brinquedo de isso um criança de dia. cidade? É um brinquedo, É. né? Agora a gente para de observar essa sutileza do brincar, eu acho. Mas a criança sempre vai brincar, porque isso faz Você... parte da essência humana. Uhum. Nós temos a tendência a pensar que a criança da roça, né, do mundo rural, é mais feliz do que a da cidade. Isso é uma idealização ou você acha que é verdade? Existe sim essa idealização do sertão, né? Por exemplo, quando eu vou para o sertão no Brasil, muitos adultos falam assim: eu não tive infância, desde criança eu fui para a roça. Mas aí você vai conversando, vai conversando, vai conversando, e assim, lá no meio da roça tinha um adulto que fazia uma flauta da cana da mamona, fazia uma flauta da cana do mamoeiro, fazia um cavalinho da cana do milho, que dá para fazer cavalinho da cana do milho, se você dobrar a cana do milho. Aliás, dá para fazer boneca com a boneca do milho, né? Com a boneca do milho. Então, esses brinquedos, eles não nascem dentro da loja, não nascem dentro do shopping. Não. Eles nascem naquilo que o Guimarães fala, felicidade nasce em horinhas de descuido, né? É verdade. Eles nascem nessas horas de descuido. E aí, muitas vezes, a gente esquece, né? Quem trabalha muito duro desde criança na roça, esquece que brincava dessas coisas. E que esses brinquedos foram ensinados e que eles existem desde os tempos das cavernas, que no tempo das cavernas, lá no mito do Platão, quando ele traz, né, as sombras, enfim, aquilo já era um brinquedo, né? A mãe dentro de uma caverna, tenho certeza que para fazer o seu filho ninar, ela contava histórias
e fazia teatro de sombras na parede da caverna, com a luz da fogueira para esquentar. Então, isso não morre. No sertão, nas aldeias, eu tive nos Açores, e os Açores é uma caixa de lembranças de Portugal, né? Porque é uma ilha no meio do Atlântico. E é impressionante como as crianças brincam com a natureza dos Açores, né? A própria natureza, ela brinca com ela mesma, e tem aquela frase linda do Ondjak, que é: poesia nasce no átimo de quem quer ver, né? É o arco-íris depois da chuva. Você vê ou não vê, né? Mas está ali, a natureza está ali se apresentando todos os dias para a gente ver, né? Durante a pandemia, quantos céus foram fotografados? Todo mundo lá no Instagram colocava um céu de uma cor, né, no final do dia. Isso não é brinquedo? Olhar o céu não é brinquedo? Ver nuvens. Nuvem tem na cidade, nuvem tem no sertão. Então, assim, não, existe sim, Ana, essa idealização, né? Então, tem uma outra manifestação que existe em muitos países e no nosso é muito episódica, né? Muito rara de se encontrar. E, no entanto, ela é muito barata, que é o teatro de marionetes, né? Então, existe uma tradição. Na Europa, tem muitos países que trabalham com teatro de marionetes, né? Teatro popular, inclusive, nas ruas. E que também está presente nas suas criações, exatamente. Por que você acha que isso ocorre no Brasil? O teatro de marionetes vem de uma tradição milenar e riquíssima e ainda não custa quase nada para existir. O que acontece que no Brasil ele é tão pouco conhecido e as pessoas se dedicam tão pouco às marionetes? Em Lyon você tem um museu da marionete que é belíssimo. Sim. O que você acha, Dalva? Acha mesmo isso? Olha só, Ana, a gente aí depende que Brasil que a gente fala, né? Se a gente pensar que o Brasil são os grandes centros urbanos, a gente vai sim se deparar menos com o teatro de bonecos, com as marionetas, como se fala em Portugal, que a gente herdou essa tradição, né? Portuguesa, dos marionetes. Mas se a gente nasce, por exemplo, no interior de Pernambuco, onde essas manifestações são comuns, né? A gente tem a cidade de Glória de Goitá, por exemplo, que tem lá o mestre Saúba, maravilhoso, que fez a Dalva Diva para mim. A gente tem Garanhuns, o Valdec, a gente tem tantos artistas que trabalham e levam para os grandes centros o teatro de bonecos, né? O Mamulengo, retomam essa tradição medieval do brincar de bonecos. Eu tenho cá comigo que, assim, de novo, basta ter olhos para querer ver, né? Quando eu tinha 17 anos, a minha primeira formação, eu sou atriz, então a minha primeira formação foi o teatro, né? E eu tinha 17 anos e eu passava as minhas tardes de sábado indo ver peça de teatro infantil, né? Agora, assim, quantas pessoas paulistanas com 17 anos optam de, no sábado à tarde, ir no teatro, né? Então, assim, o teatro cheio de crianças, eu acho que, assim, está aí.
existe, basta querer ver, basta querer assistir, né? É claro que existe uma questão que muitas vezes, uma vez eu fui me apresentar em Ribeirão Preto, né? Uma cidade rica do interior de São Paulo, e eu estava lá ajeitando as minhas coisas no palco, os meus brinquedos, e aí o técnico, né, que ia cuidar do som e da luz, ele chega para mim e pergunta, você vai... isso aí que você faz, essas coisas aí que você trouxe, são brinquedos de pobre, né? Então, existe sim um preconceito também nos grandes centros urbanos de que essas coisas são para pobre, né? Você pergunta assim, mas quem é pobre? Para mim, pobre é quem não tem imaginação, né? Então, a riqueza brasileira da arte popular, da cultura popular, que muitas vezes ela é deixada de lado como uma cultura menor, uma arte menor, né? E não a arte contemporânea ou a arte que é mais acadêmica, trazida, estudada por artistas que frequentam galerias e museus, né? Quem faz essa diferenciação, eu acho que está perdendo, né? Está perdendo porque a arte popular, ela se renova tanto quanto a arte contemporânea, né? Eu acho que existe, na verdade, um preconceito nos grandes centros urbanos em relação a esse tipo de arte, de cultura, de manifestação cultural que vem desde a Idade Média, né? Ao mesmo tempo, os mediadores de leitura, as pessoas que lidam com mediação de leitura, apresentam muito para as crianças em bibliotecas esse tipo de teatro, né? Esse tipo de expressão da palavra. E, na verdade, né, existe é uma bobagem imaginar que as coisas só são num sentido, porque existe uma comunicação, uma coisa que vai nos dois sentidos, né? Tanto da cultura letrada como da cultura oral. Existem coisas que saem da oralidade e vão para a cultura escrita e o inverso também, né? Existem coisas da escrita que vão para a oralidade. Um exemplo clássico disso é o cordel, né? Sim. É o cordel brasileiro, certo? Que vem lá dos romances de cavalaria, né? Sim. E o outro é a ópera, que era extremamente popular e virou uma coisa mais de elite, ou para classe média e tal, né? Então, essas coisas, né, se a gente conversar com a moça que trabalha em casa, ela sabe pelo menos o refrão do hino nacional, tá certo? Ela sabe, e isto vem da cultura sabe cordel de cor. Sabe cordel de cor, então, mas assim, sabe o hino nacional, pelo menos um bom pedaço, e é uma coisa que vem da cultura letrada, erudita, né? Coisas parnasianas e tudo mais. Então, não que o hino nacional seja, mas outros podem ser, né? Então, o que as pessoas têm que entender é que existe uma comunicação, né? As coisas não são estanques, isto é para pobre, isso é para rico, não existe essa fronteira, né? As coisas circulam, né? Sim. E tem essa questão, eu acho engraçada essa palavra elite, né? É interessante porque parece uma coisa inflamada, né? Porque tudo que termina com limite, né? É verdade. Amidalite, conjuntivite, enfim, é interessante. Limite. Eu acho que é uma sociedade doente, a elite, que não consegue ver com um olhar poético. Falta isso, né? E também tem uma coisa da ignorância mesmo, no sentido de ignorar, né? De desconhecer, não sabe, né? Não conhece, não, né? Sim. Ô, Selma, eu sou professora de literatura na universidade, né? E a literatura infanto-juvenil faz parte das disciplinas estudadas.
Eu percebo que os alunos têm um conhecimento muito frágil dos autores para este público. Em cursos para professores também, né? Eu já me deparei com muitos testemunhos de como sobre como a literatura é trabalhada nas escolas, e um material que praticamente desapareceu do mundo infantil escolar são os contos de fadas, né? Aquilo que se conhece por contos de fadas. Você até tem um livro que é o Belo, o Patinho Amarelo, que dialoga com o conto de Andersen, o Patinho Feio. As professoras não indicam mais, exatamente. As professoras não indicam mais, não os leem para as crianças e até os consideram ruins para a sua formação. O que você pensa sobre este material? Olha, tem uma produção muito grande, o Belo, o Patinho Amarelo está dentro dessa produção de artistas que renovam os contos de fadas, né? Uhum. Tem um livro lindo da Ana Maria Machado, que eu não vou lembrar agora o nome, História mas, meio ao enfim, contrário? A história é meio ao não, é contrário? um bem recente da Ana. Ah, tá. Deve ter uns 2 anos esse livro. E é muito... É um conto de fadas com uma releitura, né? Eu acho que, assim, o conto de fadas, ele é a base de tudo, né? A base de... Tem tudo ali, né? Tem o conflito, tem, enfim, Os sentimentos humanos, né? as questões humanas, os vazios humanos, enfim. E eu acho que é uma bobagem não estudar, assim como é uma bobagem não estudar Monteiro Lobato por conta de coisas que ele publicou, enfim, Ou numa disse, época que ele viveu, né? Onde se pensavam assim, as pessoas pensavam dessa forma, enfim. E os contos de fadas, eu fico muito refletindo, assim, essa pergunta, fiquei pensando muito essa pergunta que você fez, quando você me mandou, e tem uma coisa que é assim, Ana, os contos de fadas, eles estão aí, né, escancarados na vida, né? A gente já teve um presidente que representava o nosso povo, que ele era, para mim, pelo menos, um gato de botas, assim, o gato de botas que... Não é o gato de botas que roubava dos ricos e distribuía para os pobres, algo Robin assim. Hood. Isso, Enfim, a gente tem uma menina que nasceu numa comunidade no Rio de Janeiro, que numa comunidade chamada Maré, que ela é uma heroína de contos de fadas, foi e continua sendo, né? Porque eu não acho que ninguém morre, todo mundo vira ser encantado. Então, essa menina lutou pelo seu lugar, lutou por uma geração, ia fazer muitas coisas mais se Aham. não tivessem abreviado a vida dessa menina heroína, Cortado, né? né? Essa Ela fita. é o próprio Contos de Fadas, então por que não fazer um Contos de Fadas dessa menina Marielle, né? Já que ela já é uma própria figura, muito, com todos os arquétipos ali para compor, né? Desde o enterro dela, meu Deus do céu, o que é aquela cena do enterro dela, né? A mãe que chega e fala, por que vocês deixaram fazer isso com a minha filha? Então, assim, os contos de fadas, eles estão aí, eles continuam, eles sempre vão existir. E, ao mesmo tempo, um trabalho que eu fiz na Maré, uma das pessoas de lá, que trabalha com literatura, me falou que não faz sentido para as crianças
dali, daquela comunidade, falar o nome Cinderela, falar o nome Branca de Neve. Certo. São outros personagens que fazem parte do imaginário, mas trabalha com esses personagens. Não, e isso serve para você alargar as coisas, né? Não é pecado você conhecer também outras coisas diferentes do seu, porque senão a gente não sai do que a gente conhece, né? Sim, É muito pobre mas isso. o Contos de Fadas é a base, né? Enfim, se na faculdade de letras não está fora de moda, enfim, na faculdade de psicologia sempre vai estar para estudar todos os arquétipos. Nas escolas ele está fora de moda, né? Eles acham que é um material ideologicamente ruim, né? E eu acho que o conto de fada ele prescinde das ideologias, né? Ele não tem nada a ver com ideologias, né? Não. Ô Selma, como incentivar a leitura num país de alta taxa de analfabetismo, como é o caso do Brasil? O que você sugere? Se você fosse presidente da República, ou ministra da Educação, secretária da Educação, da Cultura? Bom, eu tinha um projeto que uma vez eu mostrei para o Dr. José Mindlin, que era assim, na Argentina tem muito, né? Muitos livros são feitos de papel jornal, com uma publicação muito barata. Que é o nosso, vamos dizer, o que tem o nosso cordel aqui no Brasil, né? Uhum. Existem projetos, Ana, de literatura, de divulgação da literatura, muita gente fazendo. Um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso em todas as regiões do Brasil. Então, se eu fosse presidente desse país, eu ia dar livro para todo mundo. O livro tinha que ser de graça, né? Não tinha que ser comprado, como são os programas de governo, PNBE, enfim. Mas muito, muito mais, né? E também viu, Selma, tem uma questão aí, não sei se você concorda comigo, mas assim, tem uma mistificação que é assim, eu ouço muito isso, né? E eu sempre falo para meus alunos, isto não corresponde à realidade. Isto é uma mentira que se vende. A literatura é elitista, a arte é elitista. Gente, tem livros, muitos livros, que custam muito menos do que uma garrafa de vinho. Tem livros, muitos livros, que custam menos do que uma calça jeans. Muito menos do que um par de tênis. Então, sabe, vamos parar de falar essas coisas, porque isso não é verdade. O que talvez seja caro para... Né, eu concordo que seja caro, ainda pode ser mais barato, né? Mas dizer que a literatura é elitista, isso é uma mentira, uma deslavada mentira, e é uma capa de proteção para continuar não lendo. Não é? Sim. Porque a gente já teve uma época que queimava livro na fogueira, não teve? Livros livro é junto poder, com né? Bibliotecas inteiras. Bibliotecas. Porque o livro, a literatura, a boa literatura, ela leva você a refletir, leva você a ser cidadã, leva você a ser crítica, leva você a protestar, né? Leva você a olhar, quando olha uma privada e fala assim, isso daqui é público ou privada? Né? Ai, adorei. Então, a gente vive nessa meleca de neoliberalismo, que tudo tem que pagar, né? Não é? E a gente está vendo, né? O equipamento público sendo desmontado. Né? O livro, inclusive, né, Selma, ajuda as pessoas a perceberem que é mais bacana você comprar um livro, ler
e ser pessoas diferentes, que pensam, que criticam, etc., do que ter uma calça jeans que te dá status, né? Pois O é, livro faz isso, faz você colocar a calça jeans no lugar certo, né? é. Por isso que eu valorizo muito o trabalho das pessoas que fazem, criam as feiras de livros, os eventos literários, que levam jovens que nunca poderiam entrar em contato com a literatura, porque muitas vezes olha uma livraria e não entra, Uhum. né? Porque não se permite que pessoas quaisquer, só pessoas de uma celebridade, tem que nascer iluminado para entrar numa livraria, num teatro, numa galeria de arte, no museu, né? E ficam repetindo essa mistificação, né? De que para entrar numa livraria tem que ser X, Y, W, sei lá o quê, né? Mas então, principalmente as feiras de livro que são feitas na rua, né? Como a Flip, como a Feira do Livro de Porto Alegre, maravilhosa, feita na praça da Alfândega, enfim, porque você está passando ali na praça e de repente você se Acessível a todo depara com uma mundo, né? coisa que não está no teu cotidiano. E aí você vê, nossa, o que é isso? O que está acontecendo? Quantas pessoas não se depararam primeira vez com um livro porque encontraram Meio da rua. pela rua, no ponto de ônibus, alguém que jogou, enfim. Quantos relatos a gente não tem de pessoas que entraram para a literatura por conta de ler jornal espalhado pelo chão naquele dia que passa a cera, né? Isso, Na exatamente. casa, sábado de manhã. Então, é complexo, né? É complexo a gente manter esse pensamento, né? Ô, Porque, Selma, desculpa, eu interrompi você. imagina, Não, é que eu ia passar para os trechos lá aquele slide que eu preparei e também sim, vamos lá. abrir para o público, porque nós temos algumas perguntas aqui que já enviaram, né? Tá. Vamos para os nossos trechos? Eu vou pedir para o Ronaldo Vitor passar para a gente. Então vamos lá. Então, eu pus assim, né, interdisciplinar, porque esse poema, né, que está no Pequeno Tratado de Brinquedos para Meninos Quietos, ele junta, né, ele aproxima a linguagem da geografia, né? Sim. Então, brincar de geografia, riscar um rio com o dedo da mão, aproveitar o fio d'água que sai do poço da lavadeira, construir com pedrinhas castelo na areia, fazer mapas com serras maravilhas, prender formigas em pedras de ilhas. Então eu queria que você comentasse um pouco assim, cada uma das coisas que a gente fosse passando. Então, eu já vi muito arquiteto virar, contar a sua história, arquiteta, contar a sua história de criança e começar a sua arquitetura montando pedrinhas na beira do rio, né? Essa história do prender formigas em pedras de ilhas vem do Guimarães, porque quando ele dá entrevista para o Lawrence, né, o tradutor dele alemão, ele fala que um dia eu hei de escrever um pequeno tratado de brinquedos para meninos quietos, que fala da minha infância no sertão, onde eu prendia formigas em pedras de ilhas que estavam no caminho do Poço das Lavadeiras. Então, esse poema Brincar de Geografia, e o Guimarães ele brincou de geografia, a obra toda dele, né? Todinha, é um brincar de geografia do sertão. É verdade. E esse poema é uma homenagem, uma almanagem para ele, porque homenagem é uma palavra muito feia. Não existe mais para mim falar essa palavra, porque ela vem de um tempo que só os homens eram homenageados e as mulheres ficavam em casa. Então, é uma homenagem para ele, que virou uma estrela no céu. Vamos para o próximo.
Polissemia, botão. O menino joga no campo, a menina pega no jardim. Achei tão bonito. É quase um haikai isso, né? É, eu gosto dele também, eu adoro palavras polissêmicas. Eu tenho um livro só de polissemia, que é o Isso Isso. E é um dicionário de A a Z que brinca com essa coisa tão bacana, né? A manga do vestido rasga, a manga no vestido mancha, enfim, essa riqueza da língua portuguesa, né? É tão gostoso brincar com ela. Terra 2. Olha só o que diz a terra quando está brava. Como assim? Ninguém brinca mais em cima de mim? Estão falando por aí que eu sujo seu corpo inteiro. Mas que calúnia! Não percebem que me sujaram primeiro? Nossa, nem consigo ver mais nada de tanto lixo, asfalto, calçada. Infância sem jardim, são olhos que não espelham capim e corpos que não pinicam em mim. É uma consciência assim ecológica sua, né? Do Eu, estrago que estamos fazendo. eu acho que assim, a gente sempre conversou com terra, sempre conversou com montanha, sempre conversou com pedra. Boto não existe à toa, né? Os seres encantados da água, do fundo do mar, toda a mitologia, né? Enfim, Netuno. Tudo isso é conversa que a gente tem com os elementos da natureza. Não vai me dizer que a gente só conversa entre os humanos? Meu Deus do céu, que monocêntrico, que coisa Eu mais sempre, eu absurda. sempre conversei com os meus cachorros, com as minhas plantas. Eu tenho um poeta que eu adoro, é o Jiri Walker. Jiri Walker. Ele era russo. Ele falava: eu converso com os objetos, né? Porque eles conversam comigo, por que eu não vou conversar com eles? Então, eu acho que tem isso, né? Quando eu vejo por exemplo, aqui, uma régua, né? Um artigo comum, né? Que você leva para a escola, régua, tem uma égua dentro dela, né? Tem Não é ré bonito a também. gente brincar com isso? Agora, eu fico brincando toda hora com as coisas, seja da natureza, seja os objetos, que eu vou aqui trazendo também. Aqui, ó, né? Você tem tamanco, Ana? Aham, eu tenho. Pois é, então. Tamanco, às vezes tamanco, não tá? Tá bom, é verdade. Essas brincadeiras todas, eu brinco com tudo, eu gosto de brincar o dia inteiro. Vamos pro próximo, Ronaldo, por favor. Preto, ponto de vista, né? Preto, você disse que o preto é feio. Preto é uma linda cor. É com preto que escrevo carta para o meu amor. Esse daí tem lá no Pequeno Tratado uma. Não fui eu que criei esse daí, não. Eu coloco lá que foi a Ana Simoa, uma inventadeira de versos que levava cascudo da mãe, porque ela ficava, antes de dormir, fazendo desafio de versos com a irmã, e as duas não dormiam e não deixavam a mãe dormir e levavam um cascão. E ela inventava, Ana Simoa, lá de Morro da Garça, cidade linda, Morro da Garça, amo. Próximo. Expressário perambulático. Chorar as pitangas. Chorar as pitangas é o mesmo que chorar de arrependimento por algo que não tem volta. Criada possivelmente a partir da palavra tupi piranga, vermelho, referindo-se a quando os olhos ficam avermelhados de tanto chorar. A gente acabou não falando perambular, assim, né? Mas Você ele falou da sua nasce. relação lá com Portugal, mas esse expressário perambulático você perambula assim pelo universo lusófono e faz assim uma decriptagem, assim, né? Vai buscar as origens das palavras, né? Do léxico, né? E perambular é isso, né? Você se deparar com as coisas do mundo e ter surpresa. Então, se deparar com uma palavra dessa, né, uma expressão dessa, chorar as pitangas, e tantas outras, né, que a gente vai descobrindo nessa mistura tão brasileira de
da cultura Português com índio, né? indígena, da cultura africana, cultura europeia, através de Portugal, principalmente, né? Você viveu muito na França, né, Ana? Você já viu a palavra souffrer? Né? Não é legal brincar com essa palavra? Ah, sofrer. A gente tem aqui a sofrência, né? Que faz maior sucesso. Deve vir daí, da França, do soufflé. Deve ser. Mas... Filosofia. Achei isso aqui profundo, viu? Olha, nada, muitos lugares. Nada é um brinquedo de que todo adulto tem medo. Sabe por quê? Porque parada ali no nada, a criança pensa o mundo, bem mudo e fundo. Faz nada? Não. Só fica longe da curiosidade de alguém com mais idade. Muito bacana isso. Você acha que, assim, quem você acha que lê esse seu livro, assim, Brinquedos Graúdos e Miúdos que Saíram da Barriga da Língua Portuguesa? Uma criança, as crianças, que retorno que elas dão, assim, desse seu livro? Olha, é tão variado, assim, é muito... Existe uma identificação, né, com a infância, porque eu busco sempre brinquedos que estão nesse imaginário que é da infância de todas as crianças do mundo, né? A criança ficar parada e sem... Tem muita criança que não tem necessidade de mostrar o que ela está falando, o que ela está pensando, de não se exibir, né? A escola, ela legitima muito as crianças que falam bem, né? Eu fui uma criança muda, eu não falava, eu era muito tímida, o teatro veio me fazer quebrar essa timidez. Mas aí eu já estava com 17 anos, mas até então eu não tinha vontade, eu não sentia necessidade de mostrar o meu mundo imaginário para o adulto. E aí as pessoas categorizam de tímidas. Eu acho que eu falo muito para essas crianças tímidas, né? Que não é timidez a palavra correta. Eu acho que tem uma quietude. Introspecção? Introspecção, quietude, né? Se aquietar e filosofar mesmo, ficar pensando, pegar um matinho, ficar ali brincando e achar que a criança não está fazendo nada. O ano passado, eu criei um prêmio, sabia? Não? Criei o prêmio nada. Fez o maior sucesso e esse ano vai ter a segunda edição. Porque o nada, ele, na cultura oriental, ele é muito representativo, né? A gente, como cultura ocidental, a gente é acumulador, a gente precisa ter muito, né? E o nada, na verdade, é a grande busca da cultura oriental, né? É o grande desafio de se chegar, né? E se você for ver, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, ele começa 2 vezes, ele começa com nada, né? Começa com nada em inglês e em português. A primeira palavra que o Guimarães solta no Grande Sertão Veredas é nonada, né? Então, 2 vezes o nada. O Manuel de Barros tem um livro sobre o nada, que ele falava que ele queria fazer um livro sobre nada mesmo. E o meu prêmio Nada, ele homenageia as pessoas que buscam nada. Esse tudo que está dentro delas. Então, meus livros, eles dialogam com as pessoas e elas trazem esse retorno que elas se identificaram com essa timidez, vamos dizer, que eu trago nos meus poemas, né? Língua. Brinquedo bicho.
Para quem tem bicho carpinteiro, viu o passarinho verde ou é pai e mãe coruja? Eu adoro essas expressões, porque fazem parte da infância, né? E são expressões que a gente aprende dentro de casa, não aprende na escola, né? E a minha mãe, ela soltava muito, muito, assim, essas expressões, e elas são tão poéticas, né? E a gente não sabe de onde vem, quem inventou, são autores, pessoas É o povo, anônimas, o né? mundo. E que vai passando de geração para geração, é que nem piada, né? Quem inventou a piada? Uhum. Ninguém sabe o autor daquela piada. Então, eu adoro, e sempre que eu posso, eu trago alguma expressão dessa na minha escrita. Ótimo. E aqui, poesia, brinquedo palavra. Senta, que aqui você vai ler e encontrar brinquedos de palavras. Brinquedos de palavras? O que é isso? Poema, por exemplo, é um brinquedo de palavra que nunca quebra ou estraga. Porque palavra, quanto mais usa, mais nova fica. Mas existem outros brinquedos de palavras: lenga-lenga, adivinhas, cantigas, trovas, histórias, língua do P, língua do K. Tem poema que é grande, que pode ter esse nome, brinquedos graúdos. E brinquedos miúdos, são poemas curtos. Você sabe, Ana, qual é o bicho que lê? Não. Não, Bicho homem. o bicho homem, mas tem esse aqui também, olha só. Ah, Que bicho é baleia? esse? A baleia, leia a baleia. A baleia lê, tá lá no nome dela, baleia. Isso aí. Eu gosto de. Minha vida é isso, é ficar trazendo essas coisas, fazendo invenções, fazer uma casa e botar asa nela, porque toda casa tem asa, né? Olhar a palavra casa, Uhum. é a letra C e uma asinha, né? É, uma Então, essa graça. casa da imaginação, isso aqui foi a minha filha Helena que fez, cenógrafa do Perambular, e eu queria falar também da Nina, que é a minha parceira dos livros, ilustradora, é minha filha, É também sua trabalha filha? muito, minha filha. É a Nina? Trabalho com os meus filhos também, boto eles para trabalhar. Que mais tem aí, o Ronaldo? Acabou? Então podemos fazer as perguntas? Ainda bem que essa palestra aqui é à distância, porque olha só, olha aqui que eu trouxe aqui, ó, O pi? o pi. E aí Ah, junta com isso aqui, o que dá? Aqui, ó, pi. piolho. Não vou passar Piolho. para ninguém, porque agora online não precisa passar piolho para ninguém. Olha, o resenhando.com disse assim: essas conversas são tão inspiradoras, não perdemos uma desde que ficamos sabendo. Ó, que O resenhando.com pergunta o seguinte: a Georgia fez um comentário a respeito do Morro da Garça, um lugar encantado, realmente inspirador para o início de um trabalho. Porque ela fez uma viagem para a região lá do Guimarães Rosa. Aí a resenhando.com perguntou: se as crianças não são tão incentivadas a ler e se não se interessam, como você acredita que essa situação de leitura, literatura no Brasil, desculpem, como você acredita que estará a situação de leitura e literatura no Brasil quando as de hoje crescerem? Quando as crianças de hoje crescerem, como que vai ser a situação da leitura e da literatura no Brasil, né? Se as crianças não são interessadas a ler? olha, com esse governo que a gente está, vai ser difícil, né? Tá bem complicado. Ele já veio com o propósito, né, do plano de governo já trazia isso, né? É.
de não valorização Era a à pauta, né? cultura, a pauta não entrou, né? É complexo, é um desmonte de um patrimônio que foi conseguido, né? Eu falo que, e falo porque aconteceu mesmo comigo, eu só me senti autorizada realmente a ser artista depois que eu vi um presidente que era operário, né? Se esse presidente tem problemas, teve problemas ou não, eu só estou falando de um ponto, né? Eu me senti autorizada a ser artista, porque é uma pessoa que chegou no poder e representou meu país, que deu abertura para a cultura, que colocou um Gilberto Gil como ministro da cultura, e, no mínimo, era uma pessoa preocupada com valores que eu acredito, sociais, culturais e muitos outros, né? Isso foi construído desde a Constituição de 88, com o governo Fernando Henrique, com Lula, enfim, não é possível que a gente tenha um desmonte tão grande, e para desmontar é tão rápido, né? Para construir Sim, para demora construir tanto. demora, mas para desconstruir, né? Para derrubar é rápido. Então, é muito triste, Ana, é muito triste. É triste demais a gente ver. Mas tem uma coisa: se tem uma coisa que artista, que o povo brasileiro é teimoso. É verdade. E então nós somos muito resilientes. Então, assim, eu passarinho, eles passarão. Porque a única vez que eu fui demitida num emprego que eu estava foi com o Fernando Collor. E essa pessoa passou, não deixou legado nenhum. E eu estou aqui trabalhando, e tanta gente que naquela época foi, sim, fraudada, né? Está aí, continuou com o seu trabalho. Então, assim, eu acredito, e eu sou muito... eu sonho, sem sonho a gente não vive. Não. Eu sou uma pessoa que sou positiva, sou alegre, acredito na alegria como bandeira, assim, de se construir, porque a alma brasileira, ela é uma alma brincante. Verdade. Né? É um povo que brinca. A Ariano Suassuna já falava isso, existe o Brasil oficial e existe o Brasil do povo. Esse Brasil do povo ninguém mata. Uhum. Venham os políticos que vierem. Alguém lembra do que o Geisel falou? Que acontecer. Alguém lembra que o Figueiredo, além da cueca dele, alguém lembra, né, de algo importante que essa pessoa, enfim, fez com a ditadura que eles trouxeram? Salazar, Pinochet, enfim, o povo, né? Eu tenho certeza que o povo, com a sua cultura, a sua literatura, respondendo aqui a pergunta de vocês, a gente resiste, a gente vai ser, sim, eu acredito que a gente vai ser um país leitor. Vamos ser. Somos novos, né? Somos novos. O Resenhando pergunta também, qual o primeiro livro que você indicaria para arrebatar uma leitura desinteressada de ler? O que seria uma leitura quê? Eu acho que ele quis dizer uma criança, né? Qual o primeiro livro que você indicaria para arrebatar uma criança desinteressada de ler? Eu acho que a pergunta seria essa, não sei se eu entendi direito. Depende da criança. Teve uma época que meu filho, quando era criança, gente do céu, não queria ler de jeito nenhum. E aí, tem uma coisa na livraria, quando você vai numa livraria maravilhosa, tem um livreiro que é apaixonado por livro e te escuta o teu problema, ou escuta o que você quer ler, ou já conhece até o que você gosta e te indica os livros, né? Isso não tem preço, porque tinha a Beatriz, que era uma livreira maravilhosa da Livraria da Vila, da Fradique, Coutinho, aqui em Pinheiros. A Beatriz, nos anos 90,
ela falou, olha, teu filho não lê? Ele é arteiro? Menino maluquinho. É simples, né? Então, assim, claro que hoje não existe só o menino maluquinho, né? E nem naquela época não existia só o menino maluquinho. Mas vá numa livraria, pergunta para o livreiro, ele vai saber te responder. Ô, Selma, você acredita que escrever para crianças é mais difícil do que para adultos? Por que a criança é mais sincera e, se não gostar, larga e não dá a segunda chance? Porque a criança fala tudo na lata, né? Uhum. Se você escreve uma história ruim, ela fala para você. E a melhor coisa quando você escreve é testar com as crianças, se aquilo ali que você fez faz sentido, né, para elas. E eu já escrevi muita coisa ruim, que não está publicado, e graças a Deus não foi publicado, assim. E tem muita coisa que eu escrevi sobre outros assuntos que não estão lá guardados, nem sei se um dia vão ser publicados, coisas que eu gosto, mas a criança, ela é assim, ela fala tudo na lata. Uai, que bom, né? Bom, que né? ela é muito mais crítica, porque normalmente a criança não é falsa. Nós adultos aprendemos a ser falsos por mecanismos de proteção, né? De sobrevivência, muitas vezes. Mentimos, né? A criança mente também, mas nesse assunto, não. Ela As fala a coisas verdade, é importantes muito... não, né? Você considera brinquedos somente como coisa de criança? Os adultos colocam algum limite, talvez por autocrítica ou medo do que os outros pensam, para se afastarem dos brinquedos? Olha, o brinquedo ele está sempre se renovando. Nessa pandemia eu inventei esse aqui. Olha só quanta gente dando like aqui, Ana. Isso não é um brinquedo? É um brinquedo. Eu fui lá, peguei um monte de adesivo de coração e fico fazendo assim, ó, quando eu faço live, quando eu faço transmissão. Brinquedo, como que a gente pode imaginar que brinquedo só é de criança? Eu não sei que adulto que pode pensar assim. Pelo menos assim, os adultos que eu conheço que convivem comigo não pensam assim. Eu não sei se é porque eu sou assim e aí eu atraio só pessoas que brincam. Enfim, eu fico triste quando... Eu acho engraçado quando eu faço as minhas brincadeiras e a pessoa não ri. Eu acho também divertido, porque aquilo ali me provoca. E várias vezes, porque como eu sou muito sem vergonha, enfim, eu me deparo com pessoas que não estão a fim de brincar. Ou naquele momento, ou realmente não tem na personalidade delas a brincadeira. E tudo bem, né? Tem pessoas que nasceram sérias, muito sérias. Agora, eu acho engraçado que na palavra séria tem ria, né? Eu acho que tem umas coisas na língua portuguesa que também são... que não casam, assim. Mas, ao mesmo tempo, vai saber por quê, né? Outra coisa que na pandemia também eu brinquei muito, só que não é exatamente um brinquedo, né? Mas para mim é uma pá. Você sabe, Ana, que eu sou uma pessoa cheia de paz, né? Muitas pás. Muitas pás na sua casa. Tem muitas pás. Tem pá, é o Pará, essa daqui desse lugar que Paris. você gosta, Paris, eu também acho lindo lá. Agora, tem essa daqui, minha filha, que olha, tem essa daqui também, ó. Opa, deixa eu pegar ela. Eu adoro esse objeto aqui. Essa pá que é Na assim. paz, né? Então, eu sou uma pessoa cheia de paz.
E na pandemia, claro que precisou ter muito essa daqui, né? Paciência, meu Deus do céu! E ciência também, que maravilha ser valorizada, né? A gente valorizar os cientistas e todas as pessoas que lidam com a ciência. Eu adoro ciência. Quando eu estava no ensino médio, eu queria fazer biologia. Mas só que a professora de biologia era tão ruim que eu me desanimei toda. Mas, aliás, falando em biologia, Ana, você sabe qual é o antônimo de biólogo? Não, Não? Nunca não, ouviu falar? não. O antônimo de biólogo é monólogo. É verdade. Então, assim, gente, brinquedo está em tudo, né? Aqui eu tenho um brinquedo que também eu adoro. Olha só, isso aqui é um brinquedo, ó. Isso é um brinquedo que é Uma cola? uma cola. Agora, quando você junta um monte de cola e põe assim, ó, faz um colar, né? Porque Um colar, né? um colar só pode ser feito de cola. Agora, quando a cola acaba, né? Que nem aqui a cola saiu toda e ficou o tubo vazio. Quando a cola acaba, ela vira o quê? É que nem aquele namorado lá. Quando você acaba o namoro, você chama ele do quê? O ex. Ex. Então, quando a cola acaba, você chama Escola. de Uma escola. escola. Esse é o colar perfeito para educadoras e educadores, né? Colar de Até vendi escola. aqui para a H-Esté, patenteou meu colar. Colar, então isso é brincar, é brinquedo. Verdade. É isso. O Selma, a Georgia diz o seguinte: seus objetos me fizeram lembrar do colecionador de objetos antigos, o Brasinha de Cordisburgo. Você chegou a conhecer essa figura da cidade? Que honra, ó, Georgia, que presente você me dá. Ser comparado a esse mestre, Brasinha. O Brasinha me mostrou o sertão de Guimarães Rosa. O Brasinha é um grande amigo, faz um tempão que eu não falo com ele, morro de saudade. E o Brasinha me mostrou a infância do Guimarães e ele foi ele é um grande pesquisador, né? Ele é primo do Guimarães, e o Brasinha é um ser encantado, é uma pessoa encantadora, um contador de histórias, ele é o embaixador do sertão. E ele me mostrou toda a obra do Guimarães que o Guimarães cita a infância. Então, é uma honra. Eu conheço muito o Brasinha, sinto muito saudade dele. Que bom, né? Que bom isso. Ô, Selma, você quer fazer aí uma performance? Você quer mostrar para as pessoas o seu trabalho também de cena? Ué, não estou fazendo aqui já há um tempão, Ana. Ah, mas a gente quer explorar você, entrar nesse ritmo neoliberal. Olha só, eu vou mostrando, já fui mostrando vários, né? Esse daqui é um deles, ó. Olha que bonito esse objeto, né? Vai saber quando foi inventado isso daqui. Agora, isso daqui, eu que sou nascida e criada aqui em São Paulo, às vezes, quando eu fico com saudade da praia, eu olho, porque ele é um mar, né? É um martelo. Martelo. Ah, é um martelo. Aham. Martelo, ele é o meu próprio mar. Porque em São Paulo você sabe que a gente tem outros mares, né? Tem a Marginal Tietê, tem a Marginal Pinheiros. Então, fica difícil. Aí,
Deixa eu pegar outro aqui, ó. Aqui. Tem um país que eu quero muito conhecer, Ana. Ou Qual? pelo menos parte dele. Eu quero Nossa, conhecer. uma baguete. Isso aqui o que que é? Uma baguete, um pão. Um pão. Então, qual é o país? Não é Portugal, não. O português adora pão, mas tanto que A fizeram França. Hã? A França? Não, Ana. Depois de tanto tempo aqui comigo, você não. Já. Japão. Morro de vontade de conhecer o Japão. Ah, eu também. Olha só, eu já mostrei a serpente, agora eu queria mostrar essa aqui, ó. Uma cobra. Uma cobra. Só que cobra tem muitos nomes, né? É que nem a gente. Tem gente que chama Francisco, tem gente que chama José, tem gente que chama Maria. Cobra também é assim. Tem cobra. E sinônimo de cobra? Qual que é? Fala um aí, Ana. Ué, serpente? Serpente, mas outro, serpente já foi. Já Serpente falei, já já mostrei foi. meus pentes. Cobra. Não Oi? sei. Não Sei. sabe? Não. Olha só. Essa daqui, ela engoliu. Prego? Ah, uma arara. Pois é, qual é a cobra que come arara? Alguém sabe? Não é a cobra norato, não. Tem gente respondendo aí. Quem vai responder certo? A cobra que come arara. Seria tão legal alguém responder o nome certo. É a jararaca, gente. Pelo amor Ah, de Deus, tem uma arara dentro da jararaca, não é? Eu adoro ficar. Rubem Alves, ele falava que palavras são que nem cebolas, cheias de camadas. aham. Eu adoro essa frase dele, porque para mim também. Eu tenho um livro que é o Palavra-Chave. Cadê ele? Opa, caiu aqui. O Palavra-Chave, ele brinca com várias. É uma família de passarinhos, traz esse livro. Você já viu uma família de passarinhos, Ana? Eu já. Já? Qual? Ah. Rolinha, pardal, É? tico, já. Você nunca viu esse aqui, não? Não, Nunca? nunca. Nem esse aqui, ó. Avental. Ah, chave. Aham, chave e avental. Várias aves. Muitas aves. Tem travessa, avenida, tem Ave. caverna, tem avelã, tem uma palavra que tem lá na França, pavê, Pavê. aveia, travesseiro. Pois é uma palavra-chave, onde a história toda é contada e as pessoas têm que E adivinhando. tá aqui, ó. Caverna. Caverna. O que mais que a gente tem aqui de performance? Deixa eu ver. Será que dá para fazer essa daqui? Eu não sei se dá para fazer essa aqui. Vamos ver. Dá para ler o que está escrito? Carrapato. Ah, O que está escrito aqui? carrapato. Ana, vai descobrindo para mim, se eu misturar todas as letras dessa palavra, por isso que eu sou mestre em letras ocultas, que é um curso que tem lá na USP. Não sei se você sabe, é de meia-noite às 6. E aí, nesse curso, eu aprendi todas essas coisas de letras ocultas. Eu sou mestre das palavras, porque esse negócio de mestre de letras já é outro patamar, né? Outro departamento.
Então, descobre aqui, ó, quantos bichos tem dentro da palavra carrapato. Vamos lá. Pode misturar as letras todas. Tem o pato, Pato, 1. tem o rato, O rato, 2. Carpa tem? a carpa, Arara tem? tem arara, Tem arara. E tem um bicho, Ana, que está dentro desse... Está vendo que tem um A diferente? aham, Esse A é o quê? Ele é um A pequeno? um A grande. Um A grande. Você sabe que dentro desse A aí tem um bicho que vive lá no Cerrado brasileiro? Não, Não? não. Vou ter que falar? Carcará? Não. Não, não é carcará, não. Ah, não sei. Não? Então presta atenção, olha só. Abre bem os ouvidos aí, ó. Olha o tamanho do A. Agora fala rápido essa frase. Olha o tamanho do A. Fala mais rápido. Olha o tamanho do A. Tamanho do A. O tamanho do A. É isso aí. Essas coisas a gente vai aprendendo na vida. Eu aprendi lá nos interior, de Muito longe. legal. Muito legal, E Selma. tem uma coisa aqui que eu peguei, olha só. E aqui, ó. Isso aqui é uma homenagem às pessoas que estão cuidando de vidas. Então, eu fiz uma brincadeira aqui, que é essa. Dúvida. Se você tem dúvida sobre a vida... Não. Se você tem dúvida, procure alguém vivida. Que esteja com a vida envolvida. E que seja uma pessoa comovida, precavida, que se protege nesse tempo de pandemia. Porque você, sendo assim curiosa, protegida, você acaba sendo até uma pessoa atrevida. Que engraçado, né? A gente se proteger e tem gente que acha que a gente é atrevida por causa disso. Acontece que a gente salva a vida se a gente faz tudo isso. E a gente vira uma pessoa desenvolvida. Engraçado, né? Eu acho. Eu acho bem interessante a gente brincar com a vida, mas não dessa maneira que certas pessoas estão brincando com a vida das pessoas. A gente pode brincar com a palavra vida, descobrir um monte de palavras que tem a palavra vida. Isso é legal brincar, né? Eu gosto. Valorizar a vida, né? A gente valoriza a vida. O que mais, Ana, você quer de mim? Eu acho que a gente já pode ir parando, porque nós já estamos estourando o nosso tempo. Aliás, já estouramos. Então, paremos, Né? paremos. Não é, Ronaldo? Paremos. Podemos parar? Podemos, e
Selma e Ana, eu agradeço muito o encontro de vocês, foi muito rico. Acho que todos nós saímos com um vocabulário mais amplo, né? Mais reflexivo. Então, muito obrigado mesmo. Agradeço também a Silvia, o Ricieri e todos que participaram. Deixo as Eu palavras com agradeço vocês. a todos que nos assistiram, a todos que vieram aqui para participar, fazer perguntas. Foi muito bom. E é sempre bom a gente entrevistar alguém que contribua para a literatura infantil. Eu também quero agradecer Ana, Ronaldo, Cristiane Alves, Cris Motella, Silvia Ricieri, toda a equipe maravilhosa da Emma Clabin. É um lugar maravilhoso que eu amo ir ver aquelas garcinhas naquele lago incrível, saudade. Obrigada pelo convite, adorei Muito participar. obrigada, gente. Muito obrigada, Thelma. Obrigada, Ronaldo. Obrigado aos meninos que nos ajudaram com as libras. Isso é muito, muito importante. Obrigada. Tchau para todos que vieram e em julho tem mais. Grande abraço. Boa noite. Abraço.